Bom, estamos presentes mais uma vez aqui com a correção do exercício ângulos e seus elementos. E nós vamos à primeira questão, que pergunta assim: o que vem a ser ângulo? Conceitue. Então, ângulo vem ser abertura, né? Uma abertura qualquer formada por duas semirretas opostas, ou não opostas, porque tanto ela pode ser oposta ou não, certo? Mas a maioria delas vem assim com essa oposição. E que partem de um mesmo vértice, formando com isso duas regiões, a região interna e a região externa. Na realidade, ângulo é qualquer abertura formada por duas semirretas que partem de um ponto comum que nós chamamos de vértice ou origem. Tá certo? Também pode ser classificado ou conceituado dessa maneira. Segunda questão, diz assim: quais são os elementos de um ângulo? Os elementos de um ângulo são o vértice, que é o ponto central ou ponto de origem, os lados, que nós chamamos de semirretas, que hoje é escrito assim, semirretas juntos, do jeito que está aí. Antigamente, só fazendo uma breve explicação da língua portuguesa, essa palavra é escrito semi-hífen, que é aquele tracinho, e retas. Aí agora foi acrescentado no lugar do hífen um outro R, ficou RR, por conta das novas condições ortográficas da língua portuguesa, que teve essa variação aí com o hífen, tá? Só justificando essa palavrazinha aí. Nós voltamos aqui com a região angular, que são duas, interna e externa. Então, se eu perguntasse quais são os elementos do ângulo, você diria vértice, que é o ponto de origem, os lados, que são as semirretas, que a partir de duas semirretas já formam ângulos, e região angular, que é a interna, e a região externa, aí como a gente está vendo. Terceira questão. A terceira questão pergunta assim: a que corresponde as semirretas de um ângulo, aos seus lados? Então, os lados seria isso aqui, né? Eu tenho um ângulo aqui, ó. Então, eu tenho os lados. Esses lados aqui são duas semirretas. Eu tenho a semirreta OA e eu tenho a semirreta OB. Veja que semirreta, ela começa no ponto central e passa por um outro ponto, olha. O passando por A, então formou a semirreta OA. E aqui O formou O e passou por B. E aí se deu origem à semirreta OB. E você vê que, como eu havia falado, o ângulo é o quê? Uma abertura entre as semirretas, olha. Então essa abertura aqui que está pintada é o que nós chamamos de ângulo. E ele só pode ser formado a partir de de duas ou mais semirretas com pontos de origem aí, que é o vértice, né, que nós chamamos de vértice, tá? A quarta questão: como também chamamos o vértice de um ângulo? Qual sua importância? Acabamos de dizer, né? Esse ponto do meio aqui, que pode ser qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, nós chamamos de vértice, é onde tudo se dá início. Também chamado de ponto de origem ou ponto central, como em muitos livros coloca aí. E a sua importância é que a partir dele surgem os lados do ângulo, que são as semirretas. Então, e sua importância é dar origem a duas ou mais vértices, né? Que não é vértice, desculpa, é semirretas aí, que partem desse mesmo ponto formando ângulo. Aqui não é vértice, foi digitado errado. Aqui é semirretas, duas ou mais semirretas, tá? Retificando aí. Quinta questão. Na quinta questão, diz assim: como eu posso nomear este ângulo aqui? Tem essa figura no exercício, eu coloquei ela ampliada aqui em cima, certo? Então, existem duas nomenclaturas. Um dos alunos ligaram para mim, perguntando como era que fazia isso. E foi dito tantas explicações, gente, que para eu dar nomeação a um ângulo ou nomear um ângulo, existem duas formas. Ou eu pego essa letra aqui do meio, só ela, que é a letra O aqui, né? E coloco ela com acento circunflexo, veja, né? Então, ângulo O,
Ou então existe essa fórmula aqui, que é juntar essas três letras, sendo que o O vai ficar no meio. Então eu tenho ângulo AOB, ou BOA, tanto faz, tá certo? Então isso é uma nomeação, isso é outra forma de nomear o ângulo. Aí foi dada essa imagem aqui e perguntou qual eram as nomeações dos ângulos. Tiveram alunos também que não sabiam responder. É a mesma coisa. Primeiramente eu tenho um ângulo de meia volta. Esse todinho aqui, ó, ele dá uma meia volta. Então é esse ângulo aqui, ó. Ele é formado pela letra NOL, ó, NOL. É chamado de ângulo geral. É todo ele aqui, essa volta todinha. Ângulo de 180 graus. Você vê que se eu somar 135, que é esse pedaço, com 45, que é esse outro, vai dar o quê? 180, porque é um ângulo de meia volta. Tá vendo aí? Aí agora nós temos dois menores, que é o ângulo NOM. Ó, M O N ou NOM, tanto faz, tá? Contanto que a letra O fique no meio com acento. Veja que ele foi tá destacado de uma cor diferente aqui, ó. E esse é o outro ângulo, que é o MOL ou LOM, tanto faz escrever de uma forma ou de outra, tá certo? Aí está feito, né, a nomeação dos ângulos existentes dessas figuras. São três: o ângulo geral, 1, 2 e 3 separados, certo? Os ângulos menores. E a sexta e última questão foi dada na letra A essa imagem, na letra B essa imagem. E nós sabemos que esse ângulo aqui, que tem essa simbologia aqui, ó, esse quadradinho aqui, ele vale todo ele, essa abertura todinha aqui, ele vale 90 graus, porque esse símbolo é ângulo de 90 graus. Então não tem muito o que fazer. A sétima questão diz: que seria esse x, então, para completar esse ângulo? Seria o quê? Se eu tenho 40 com 20 e 60, 60 com quanto dá 90? 30. Então 30 graus. Aqui o mesmo jeito. Eu tenho dois ângulos. Se aqui é 60, esse tem que ser o quê? 30, porque 30 com 60 dará o quê? 90 graus. E aí todas foram corrigidas e reexplicadas. Este foi o último exercício que nós fizemos sobre a passagem de ângulos. Ok? Até a próxima.